ação injusta contra Deus. Injusta. Deixa a sua Bíblia aberta, Isaías 59. Não sei se você já prestou atenção, quem é estudioso da palavra, que há uma diferença de profeta e sacerdote. Que no Velho Testamento a função, o levantar de Deus de profetas, foram em momentos de caos. A grande maioria, a nação estava afundando. Se a gente voltar a cabeça rápido, porque não dá para descer e explorar muita coisa aqui agora. Se você parar para analisar chamada de Abraão, a eleição de um povo, se você entender que Israel é propriedade de Deus, a eleição de um povo, constituição de um povo, se você entender o que Deus prometeu para esse povo, como Deus tratou com esse povo, o Senhor fala com eles diversas vezes e diz assim: eu dei a Etiópia e o Egito por vossa causa. Eu entreguei reinos. Eu fiz coisas por vocês, mas vocês insistem, Israel, em virar as costas. Vocês insistem. E Deus foi falando. Deus foi falando. Faça um paralelo com a sua cabeça no que disse o menino o Lucas aqui na inicial. Livro de Reis. O nível das tribos do norte espiritual estava tão caos que você não vai encontrar antes de 1 Reis, se não me falha a memória, 17, alguma coisa assim. Eu não sou de memória para isso. Mas, e Elias, o tesbita, mostra para mim, antes de Reis, onde é que aparece o nome Elias e Tisbe? Não tem. Aparece ali. Entra no raciocínio do culto de estudo. Você tomou todo esse chocalho aqui, o propósito é esse mesmo. Opa! Eu não posso ficar. Porque o maior bobeira é eu ficar dentro da igreja e perder minha salvação. Nem fui para o mundo, nem arrebentei e também não vou ser salvo. Surge no meio do caos um homem chamado Elias. Ele não apareceu do nada, ele já existia lá na cidade, no vilarejo de Tisbe. Enquanto a Israel, tribo do norte, está em pecado, tem um profeta lá que está servindo a Deus. Ele não tem nada a ver com Acabe, com Jezabel, com Etbaal, ele não tem nada a ver. A tribo do norte, Israel, que já houve a divisão, tribos do sul e tribo do norte, está num declínio espiritual. Deus levanta ele, Elias, e fala: segundo a minha palavra, por 3 anos e meio não choverá. Não está dizendo que Deus falou, vai lá e fala. Ele disse, e Deus então, segundo a palavra de Elias, não deixou a água cair. Você vai ver o profeta Samuel, quando os filhos de Eli desprezam o altar, que é honra, servir a Deus é honra, não é chato, não é pegar no pé, é honra, é honra. O Senhor disse assim para Eli: você dá preferência para os teus filhos que dão coice no meu altar e mais honra a eles do que o meu altar, pois eu afastarei o sacerdócio da sua casa. E Deus trabalha com o menino Samuel, porque Deus tem todo o tempo do mundo, viu, irmão? O nosso Cronos é muito diferente do de Deus. Deus é dono do tempo. Ele já fez o sol parar e etc. O profeta Samuel é levantado por Deus e pontua um tempo. E aí a gente poderia ir para outros e outros profetas, mas eu quero ter com você o pé na Babilônia. Isaías, família nobre, não precisava sofrer o que ele sofreu, que segundo a tradição, o preço por ser profeta, atenção crentes, atenção, porque depois desse culto eu vou tomar uma saraivada. Há um preço por ser profeta. Jeremias foi para o calabouço, Isaías foi cerrado ao meio e vai embora. Zedequias foi esbofeteado no rosto, e por aí vai embora. Porque o profeta não fala o que ele quer. O profeta é separado por Deus para dizer, assim diz o Senhor. Jeremias, diz o texto, ele estava lá em Ananote, cheio de profeta velho, mais experiente. Aliás, não é profeta, é sacerdote. O Senhor diz assim: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, tu és meu. Ele tenta escamotear, Deus fala: não, eu santifiquei os teus lábios.
E você vai dizer para Israel, você vai falar para o meu povo, você vai pontuar com eles. E a gente sabe que até jogar o profeta dentro do calabouço, eles jogaram. Ao ponto que um dia Jeremias falou assim, eu não quero mais falar esse negócio. Que mané revelação, que mané falar. O que eles estão fazendo comigo? O Senhor me iludiu. E ele fala que não vai fazer. Mas o profeta, ele tem direito de escolha. Ele é profeta de Deus. Os que se rebelaram contra o Senhor, dura coisa. Alto preço pagar. Deus pontua a história do Gênesis ao Apocalipse. João, o amado, último dos 12 vivos, que segundo, tentaram matar João, tentaram colocar num tacho de fogo, de azeite quente, não aconteceu nada, ele é jogado na ilha de Patmos. Foi lá na ilha de Patmos que Deus, apareceu o anjo do Senhor, falou com ele, a figura do próprio Jesus, e disse para ele, escreve isto aí. Carta aos líderes, ao anjo da igreja. Aí começa em Éfeso, Tiatira e papapá. Aquela carta lá, ou aquelas cartas, Deus estava fazendo assim, ó, ou de Tiatira, ou de Éfeso. E você pode perceber que algumas ele fala assim, tenho contra ti. Ou seja, você faz isso certo, porém tenho contra ti. Porque Deus trabalha, a igreja é dele, o povo é dele, Israel é dele. Quando a gente vê lá alguns textos bíblicos do Velho Testamento, começam a fazer sentidos também futurísticos, escatológicos. Agora, o profeta Isaías, que está contemporâneo de uma ação, Deus pega ele, desde o capítulo 1, mas Deus fala, diga para o meu povo. Vamos recapitular. Isaías vem de uma família nobre, é um homem instruído, letrado, que o Senhor o chama, o Senhor levanta. Só que, irmão, ser profeta de verdade, sabe o comparativo com a nossa geração e não com a Bíblia? O povo quer um profeta que diz assim, profetada. Eu vejo um carro, eu vejo não sei o quê, eu vejo isso, aquilo. E o povo vai muito, porque o homem é místico. Mas o povo não gosta de ser chamado a atenção, de puxar a orelha, o povo de Deus. O povo não gosta. O povo gosta de profeta que fala para ele o que ele quer ouvir, que ele gosta de ouvir. Você está certa, linda. Você está certo, lindo. Mesmo vivendo essa vida de pecado, ó, papai vai te dar um helicóptero, papai vai te dar, vai dar nada. Não vai dar nada, porque Deus não pode ser, Deus não é injusto. Deus não é injusto. A Bíblia diz que o Senhor disciplina e corrige a quem Ele ama. Pois bem, profeta Isaías, capítulo 59, o Senhor Jesus está tratando com esse povo e falando com eles a respeito do momento em que eles estão vivendo. Eu vou precisar ler 2 versos, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, e, na verdade, eu vou com vocês para o capítulo 58, mas se faz necessário nessa primeira noite, para que vocês compreendam. Capítulo 59, verso 1. O braço de Adonai não é curto demais para salvar, nem seus ouvidos tão surdos para ouvir. Todavia, são as suas transgressões que o separam de seu Deus. Seus pecados escondem-lhe o rosto de vocês, para que ele não ouça. Sabe qual é a reclamação de Israel para com Deus? A reclamação é a seguinte: nós estamos jejuando, nós estamos orando, e o Senhor não responde. Nós estamos aqui nos sacrificando, e o Senhor não fala. Ora, para que nós estamos então jejuando? Para que nós estamos fazendo se Deus não responde? Mas o cenário espiritual de Israel nesse tempo era falso, hipócrita. Era um cenário de mentira, de uma religiosidade apenas. E se tem uma coisa que Deus vomita, é religiosidade. Porque
Irmãos, olha que coisa linda que você poderia. Eu poderia chegar aqui hoje, eu vou dar um exemplo, nem criticando, mas só para a gente compreender. Eu poderia estar aqui hoje com paletó e gravata nessa noite quente, nesse dia quente, transvestido de uma veste que talvez inspirasse ainda algum sinônimo disso, de santidade, responsabilidade, autoridade, mas eu poderia estar com essa roupa aqui, estar fumando maconha, estar cheirando, estar adulterando. E de vez em quando a gente vê umas histórias absurdas, escândalos, que estouram pelo Brasil e pelo mundo. E talvez alguém diria, santo homem, santo varão, porque falar bonito é fácil. Você pode se preparar. Agora, falar a palavra, pregar a palavra, unção da palavra, palavra revelada, é outra coisa. Esse povo está se comportando com Deus de uma seguinte forma. Vão para o templo, jejuam, fazem as suas orações, mas o Senhor fala assim, eu não ouço. Eu não escuto. E ele diz assim, o que diz? Quem está com a Bíblia aberta, Isaías 59 aí? Leia na sua tradução o que diz aí, por favor. O termo que a gente está acostumado, na tradução João Ferreira de Almeida, principalmente, diz, as vossas iniquidades fazem o que, Alisson? Separação, é isso mesmo? Vamos falar, o que está escrito? 1, 2, 3, as vossas... O que Deus está dizendo? O estilo de vida de vocês os separa de mim. Por isso, eu não ouço as suas orações. Eu não recebo a adoração. Eu viro o rosto, mas leia em casa. Vocês vão ver que eles iam para o templo, praticavam culto e Deus não recebia. Mas por quê? Isaías 58, agora sim. A gente volta no capítulo 59, se não for na próxima quinta, daqui a alguns dias. Para compreendermos. Isaías, capítulo 58, diz assim. Todos acharam? Digam amém. Grite, não se contenha, levante a voz como um chofar, proclame a meu povo, quantos são rebeldes, e a casa de Jacó, seus pecados. Sim, eles me buscam dia após dia, e inflamam, eles agem, se dedicam em conhecer o meu nome, e afirmam que conhecem o meu nome, os meus caminhos, como se fossem, plural, um povo justo, que não abandonou os ditames de seu Deus. Eles me pedem governos justos e alegam que têm prazer na proximidade de Deus, perguntando, por que devemos jejuar se tu não vês? Por que nos humilhar se tu não fazes caso? Eis aqui minha resposta. Aí é Deus falando para Jeremias dizer por que não ouve. Vamos lá. Quando jejuam, fazem apenas o que agrada a vocês, enquanto mantêm os trabalhadores em duras jornadas. Seus jejuns acabam em discussões e brigas, com surras e golpes violentos. Em um dia como hoje, jejuar como vocês não fará sua voz ser ouvida nas alturas. É esse o tipo de jejum que desejo. Um dia apenas para a pessoa se humilhar? Deve a pessoa pendurar a cabeça como um junco e se esparramar sobre panos de saco
e jogar cinza sobre si? É isso que vocês chamam de jejum? O dia para agradar a Adonai? Eis o tipo de jejum que desejo. Liberte os aprisionados injustamente. Desprenda as correias dos presos. Deixe os oprimidos seguirem livres. Quebre todo jugo. Partilhe sua comida com o faminto. Leve o pobre desabrigado para sua casa. Vista-o nu quando você o vir. Cumpra o dever para com seus familiares. Então, sua luz se irradiará como a manhã. Uma nova pele crescerá rapidamente sobre suas feridas. Sua retidão o procederá, e a glória de Adonai o seguirá. Então você clamará, e Adonai responderá. Você clamará, e ele dirá: estou aqui. Se você remover o jugo do seu meio, parar com as falsas acusações e a calúnia, oferecer comida ao faminto com generosidade e suprir as necessidades das pessoas com problemas, então sua luz vai raiar na escuridão. E a escuridão será como meio-dia. Adonai sempre o guiará. Ele satisfará suas necessidades no deserto e renovará a força dos seus membros, para que você seja como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Você reconstruirá as ruínas antigas, reerguerá as fundações do passado e será chamado, olha que coisa linda, o reparador dos muros rompidos, o restaurador das ruas em que se vive. Se você contiver seu pé no dia santo e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o dia santo de delícia, o dia santo de Adonai, digno de honra, e então o honrar, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando os seus interesses ou falando a respeito deles, se você o fizer, terá prazer em Adonai. Eu o farei cavalgar nos altos da terra, e o alimentarei com a herança de Jacov, que é Jacó, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. Amém? Primeiro, nós estamos tratando aqui de uma necessidade. E Deus levanta um profeta, seu nome é Elias, para pontuar, para fazer apontamentos, para dizer: olha, você vai dizer ao meu povo. Só que, no caso de Isaías aqui, Isaías, ele não está numa terra longínqua, ele está vivendo ali. Existe uma necessidade do profeta. Deus está dizendo: não se cale diante da voz do povo. Primeiro, Deus está dizendo para Isaías: fale, use a sua boca como trombeta. O som de trombeta, quem já ouviu o som de trombeta aqui? Todo mundo. Sim ou não? Não é um som ensurdecedor? Sim ou não? O que você entende que Deus está falando aqui? Deus está dizendo para Isaías o seguinte: fale alto, grite. Grite bem alto como voz de chofar, que é a trombeta, mas o chofar, propriamente dito, é aquele ensurdecedor, é aquele que anuncia, que dá anúncio. Deus está dizendo para ele, é para anunciar em alta voz. Se você olhar no texto, Deus está dizendo assim para Isaías: você foi separado para ser meu profeta. Você vai anunciar, você vai falar. E Deus diz para ele: anuncie em alta voz. Então não é para dizer assim, irmão, e não sei o quê. Deus está dizendo, é em alta voz, é com coragem, é com, vai falar.
Diga para o meu povo, aponte, diga para eles. Deus está dizendo isso. Não descanse nisso. Deus está dizendo para o profeta Isaías, não descanse de falar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que é fácil pregar a Bíblia nesses dias corrompidos nesse mundo? Você acha que é fácil? É não, irmão. É não. Sabe o que é mais fácil? Deixa cada um viver no estilo que quer. Deixa aglomeração no domingo, que é o dia forte à noite. Não pregue santidade. Não pregue separação. Não pregue postura, não pregue conserto. Mas se a gente não fizer isso, Deus não está com a gente. Se a gente não anunciar, e o profeta não pode parar. Ele não pode fazer aquilo que ele quer. O profeta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você sobre profeta. Tem um monte de lambança, mentira, carne, diabo, falando em profecia. Vida torta, não congrega, não se submete, não tem vida no altar. Pronto. Pense numa coisa errônea, que é isso. Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui prestar um concurso, já contei essa história aqui. Cheguei num lugar no dia que eu fiz inscrição, entrei, o camarada olhou para mim e falou assim, vejo Deus escrevendo sim no que tu fosses fazer hoje. Eu falei, bom, fiz inscrição no concurso para delegado, passei para delegado. Aí ele disse assim, e Deus manda dizer que está no negócio. Você pensaria que Deus não estava aprovando? Porque eu pensei. Virei delegado de polícia. Ué, o cara não me conhece. Eu entrei lá, falou daquele jeito, assinei o papel. Sabe como é que eu fiz? Já sou. Agora é só fazer o teste, porque Deus está no negócio. E eu estava estudando. Então, resumir para você, eu não passei. Eu não passei. Foi Deus quem falou? Não foi. Não foi. E salvo o melhor juízo, me parece que aquela pessoa depois não estava muito bem com Deus. Mas eu sempre filtro. Mas a gente precisa tomar cuidado com as nossas emoções. Porque o diabo é astucioso, irmão. O diabo é astucioso. Foi Jesus, na Bíblia está dizendo, olha, se possível ele se transveste de anjo de luz. Sabe o que significa isso? De santo, de piedosa, de coitado, de santa, de santo. Se a Bíblia diz que nós devemos examinar, filtrar, provar e ver se o profeta, o que ele está falando, condiz com o que ele é na vida. Porque quem corre atrás de milagre, quem corre atrás de profecia, não serve a Deus, porque o dia que não tem mais profecia, diga-se profecia para muita gente, não é isso aqui, ó. Não é isso aqui. Profecia para ele, sabe o que é? Ei, irmã, você aí atrás. E você sabe que eu creio nisso. Eu creio no que Deus faz. Mas profecia para muita gente é o seguinte: é barulho. O avivamento não acontece com só. Não! O avivamento começa individual, lendo mais a Bíblia, orando mais, jejuando mais, santificando mais. Os grandes avivamentos da história começaram assim. Mas as pessoas acham que avivamento é aquele culto de glória, 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 glória. Sou pentecostal, vou morrer pentecostal aqui. Mas tem muita palhaçada, meninice. Gente que não senta para congregar, não conhece a Bíblia, não dá testemunho de vida, gente com a vida torta, gente que saiu de uma igreja debaixo de rebeldia, nunca foi pastoreado e está dando profecia para os outros. Depois, irmão, sabe como é que você restaura uma vida dessa? Sabe como é que você restaura uma vida dessa? Chega para o novo convertido, dá uma profetada dessa, e depois chega para o novo convertido e tenta explicar para ele. O cara desvia, irmão. O cara desvia, porque o cara fala, Deus prometeu, crente não existe, Deus é mentira, porque ele está baseado nisso. Por isso, irmãos, nós temos como a Bíblia de regra de fé e prática. E a Bíblia diz que o profeta de Deus, ele fala e paga o preço por ser profeta. E Deus está dizendo para Jeremias, anuncie em alta voz, não descanse nisso. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Para você que talvez um dia vai ouvir essa mensagem quando eu não estiver mais aqui, se o arrebatamento acontecer antes disso aí. Preste bem atenção. Você vai viver, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem.
não querem ouvir a palavra, querem festa, querem andar pelada, querem andar pelado, querem fazer o que quiser, querem transar, querem beber, não querem compromisso, querem mandar na igreja, querem fazer o que bem entenderem, só não querem ser confrontados. O evangelho não massageia o meu ego, o evangelho me confronta. Todo dia eu preciso olhar no espelho e falar: meu Deus, eu preciso melhorar. Deus manda Isaías e diz assim para ele: não descanse nisso. Se você está cansada de ser crente, de colocar as mãos nas coisas e as pessoas não te entenderem, porque nós vivemos uma geração de gente, como pastor, em nossa comunidade, eu tenho ovelhas mal educadas, que o pastor liga para elas, elas não atendem, que o pastor passa mensagem, elas não respondem, mas ficam de tititi, que elegem pastores e pastoras, mas não querem, porque quando sentam para conversar, a primeira coisa, irmão, é o seguinte: é isso aqui, é isso aqui. Então, se tem uma acusação contra o teu irmão, a Bíblia diz: chame 2 ou 3 testemunhas, trata com elas aqui. A geração não quer. Sabe por que a geração quer? Vou para um outro lugar, porque lá eu sou mais um no meio da multidão. Pode ir! O senhor está mandando embora, eu estou dizendo não. Se isso vai satisfazer a tua religiosidade, está feito. Os fariseus não faziam assim no meio da rua: ó pai, e Jesus falou: fazem tudo isso, a vida é torta. Profeta vai estar sujeito a essa terra a ser ridicularizado, a ser zombado, e já está aí prisão, descarno. O pastor não está com nada, essa igreja não está com nada. Por quê? Porque, isso aí. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Ai de ti, ai de você, se Deus te usa, coloca uma situação, e se você retém, eu volto a dizer: não seja menino, não deis lugar ao diabo. O profeta não fala aquilo que ele quer, porque o profeta não é legal. As pessoas acham que ser profeta é ganhar um frango recheado para almoçar dia de domingo. Nunca ganhei. E também não estou dizendo que eu sou profeta. Ser profeta é receber isso aqui. Irmão, não é não, irmão. Não é não. Você acha que onde é mais gostoso estar? Sentado aí, sem algumas responsabilidades, ou gastar horas de oração, horas de estudo, ser tratado pelo Senhor, padecer algumas coisas. E eu volto a dizer: não estou me colocando como profeta e nem pregador da última hora. Talvez eu seja o pior dos homens da terra. Tem muito homem de Deus bom, top, e eu não sou. Para muita gente eu estou mais do que o último lugar. Mas eu não posso me deixar ser abatido por aquilo que querem, porque Paulo diz que esse é o final, e as pessoas não gostariam de ouvir. Você acha que é gostoso sentar e falar assim: irmã, senta aqui, irmã, você está errado, filha. Não, irmão, essa palavra de só sai. É assim que está fazendo agora. Sai da igreja, inventa qualquer coisa, aí vai em você, conta uma história, vai no outro, conta uma história, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Por quê? Porque você senta. Ainda nesta casa aqui, por exemplo, que é a casa pequena, ainda dá para fazer isso com os que querem. E daí a necessidade que eu tenho clamado ao Pai, que levante obreiros comprometidos. Cadê o menino? Não falei com você agora há pouco lá na minha sala? O que eu falei com você? Falei: rapaz, não só bati não, também passei óleo, né? Não vamos falar que eu só bati, eu também passei óleo. Eu falei: rapaz, eu vou embora, meus dias vão chegar. Eu disse para ele: semeia a honra, não seja grosso, não seja mal educado, não replique aquilo que os outros dão de ruim. Faça a coisa certa. Pega essa chave, eu disse: pega essa chave, pratique honra, seja uma pessoa, deixa Deus te usar. Semeia obediência, semeia temor, semeia santidade, que Deus vai fazer você amanhã. Missionário em Cancún? Não, irmão. Não é assim não, querido. O Senhor diz aqui para Elias: não pare de falar. Mas olha quem era o povo. Olha o espírito do povo. É para ele falar em alta voz. Não descansar nisso. Com
como som de trombeta, ou seja, escandalosamente. Povo de Israel! Era assim. Povo de Israel, assim diz o Senhor. Teve casos que o Senhor pegou os seus profetas e falou: passa uma corda no seu corpo e ande descalço pelas ruas, como exemplo do que vai acontecer. Ah, irmão, ser profeta não é ganhar um frango gigante, recheado ao domingo com aquela farofa internacional das galáxias. Não, não é ganhar aquela picanha, aquela fraldinha, aquela maionese com aquela tubaína gelada com garrafa de vidro maravilhosa, com gelo, dia de domingo. Ou não vai faltar. Ou o senhor não vai ter, todo domingo na casa para o senhor comer. O senhor vai comprar roupa, mas não. Ah, querido, isso não é, tem nada a ver. Nada a ver. Isso aí as pessoas dão, e às vezes dão e fica jogando na cara, e depois fica falando, fica até doente. Eu falei, melhor que não dê. Melhor que não dê. Vamos comer ovo mesmo escrito lá, qualquer coisa, e está tudo bem. Melhor que não dê. Porque quer comprar a gente, quer subornar. Não, irmão. Esse mundo está perdido, viu? Esse mundo está perdido. Esse mundo está descendo ribanceira abaixo aí. E os crentes não querem se posicionar. Pois bem, se não quer se posicionar, é problema deles. Mas qual é o papel da igreja? Aí o papel da igreja não é se fazer igual o mundo, não. O papel do homem de Deus, da mulher de Deus, é se santificar. Amém, irmão? É se santificar. Que negócio que é esse? Que a igreja está mais parecida com o mundo. Aliás, a igreja está mais mundo do que... O que é isso, rapaz? Tem coisa aí que eu não estou entendendo. Parece que o inferno está falando assim, foi o seu capiroto, não, foi o seu tranca-rua, foi o seu pomba. Foi não, foi coisa dele. Então vai lá, faz um cursinho com ele lá. Se tivesse pelado igual ela lá, faz igual lá. Porque nós estamos perdendo para esse camarada aí. Não, irmão. Ser crente é diferente do mundo. Todos têm essa consciência aqui ou não? Por exemplo, mentiroso. Mentiroso é filho do diabo. E adúltero? Também. E ladrão? Também. Egocêntrico? Também. Rancoroso? Também. Rebelde? Também. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Ainda estou podendo fazer isso aqui hoje, mas vai chegar um tempo que esse tipo de culto aqui vai ter que ser feito escondido. Hoje a gente pode vir para o culto de ensino, né? Depois do arrebatamento, quando vier o período da grande tribulação, 3 anos e meio, essas portas abertas não vão permanecer. Vai ter perseguição. Pegar uma Bíblia dessa aqui, ó, ler, andar com ela na mão. Você sabia que na Colômbia acabou de oficializar o aborto? Isso é um mundo. Isso é um mundo. Essa semana que passou, retrasada, e essa, mais 3 países do mundo fizeram assim, ó. Não se fala mais de cristianismo nessa nação. E não são países que a gente não conhecia. É o Deus desse século, tá bom para eles. O profeta não fala o que quer? O Senhor disse para ele, denuncie, porque Deus estava aborrecido com eles. Você leu comigo Isaías 59. E Deus está dizendo para eles, por que não ouvia eles? E Deus diz assim para Isaías, grite, não pare de falar, como trombeta, denuncie, porque eu não quero. E era para ele gritar com os pulmões, com força. Mas tinha risco? Sempre teve. Sempre teve. Em alguns casos o Senhor falava assim, ó, eu sou contigo. Eles até passaram por lutas, por perseguições, por um monte de coisa. Mas o Senhor os livrava. Qual que é a denúncia de Deus? Olha qual que é a denúncia de Deus contra Israel. Primeiro, os judeus, eles iam ao templo, obedeciam às leis de Deus, eles jejuavam, olha o que Deus fala. Eles pareciam ansiosos por buscar ao Senhor, mas a adoração deles era apenas aparência. Entendeu, irmãos? Então era entrar no templo, faziam jejum. Segundo a lei, Levíticos, por exemplo, se não me falha a memória, era o jejum uma vez ao ano. E não era impedido, era o dia santo, era o dia da expiação. Não era proibido de fazer mais jejum, mas sabe o que era pedido? Quando você então fizer algum tipo de coisa nesse sentido, faça em particular, mas faça para você,
faça para adoração. Então essas pessoas jejuavam, iam para o templo, oravam, mas Deus não recebia, porque a adoração deles era uma adoração de aparência. O coração dessas pessoas estava longe de Deus. Abra para mim, por favor, Isaías capítulo 1. Quem encontrou, fique em pé e leia com voz de profeta Isaías nesta noite. Isaías capítulo 1, do verso 10 ao verso 15. Quem encontrou, por favor, seja a boca de Deus essa noite e me ajude, leia bem alto aí, por favor. Só os crentes. Meu Deus. Capítulo 1, versículo 10. Pode ler. Ok. Se você for ler, que eu não tenho tempo, Isaías capítulo 29, verso 13, Mateus capítulo 15, de 8 a 9. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que Deus está dizendo assim: parem com isso. Vocês estão vindo para fazer essas coisas, mas eu estou aborrecido com vocês. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, que eu estou falando aqui, por favor, não entendam isso aqui como uma ofensa a vocês. Entendam? Nós precisamos entender que vir à igreja não estamos fazendo favor nenhum para Deus. Estamos fazendo favor nenhum para pastor. Nós não estamos fazendo favor nenhum para o Espírito Santo. Congregar é um princípio, é algo sério, instituído, é bíblico. Mas vir por vir, eu venho para... Quantas pessoas nós conhecemos, que eu conheço pessoas que vivem uma vida de criminosos, mas frequentam a igreja. E choram. Um tempo atrás um cara sentou comigo, eu falei: mas por que você faz isso? Ele falou: Crebão, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou... Cara, mas você está indo... Você, rapaz do céu, você tem noção do que você está fazendo? Cara, você está enganando os outros, você está praticando estelionato, você está fazendo isso. Rapaz, o que adianta? Mas ele disse assim: mas eu vou à igreja. Eu falei: mas o que adianta você ir à igreja? Ele falou: cara, esse mês até eu tomei ceia. Eu falei: não, pelo amor de Deus, cara. Tomar santa ceia em pecado, rapaz, é tão perigoso quanto não tomar. Sabe, irmãos, a gente acha que vir à igreja, a geração, estou dizendo nós, pelo amor, entenda, a gente acha que vem num culto de ensino de quinta-feira, numa escola dominical, ou porque eu sou dizimista, porque eu dou uma oferta, ou porque não sei o quê, ou porque não sei o quê, que Deus está se agradando. Irmãos, o exterior precisa ser uma consequência do interior. Isso aqui é falso, isso aqui pode ser um momento, mas quem eu sou? Deus está condenando a nação e dizendo: as vossas iniquidades fazem distanciamento entre eu e vós, por isso eu não abençoo. Crentes que dão prazo para Deus: se Deus não me der isso até tal mês, se Deus não fizer isso até tal mês, se Deus não fizer isso... Ei, irmãos, nós perdemos o temor. O corpo nosso é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é templo do diabo. Nosso corpo não é para o diabo, não é para o mundo. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Mas a gente pode ser esbofeteado? Pode. A gente pode ser ridicularizado? Pode. Isso aí, o evangelho não é carro zero, dinheiro sobrando, não é ter saúde todo dia. O Senhor Jesus estava dizendo para aquela nação que aquela adoração deles era coisa de momento.
momento. Eles não tinham mais aquela coisa, porque o jejum, eles faziam jejum, eles buscavam a lei de Moisés, a Torá, mas eles faziam só externo, procuravam como se fosse uma moda, mas não é isso que a gente vê hoje, irmãos. Não é isso que a gente vê. As pessoas entram e saem da igreja sem um pingo de testemunho. Eu não estou falando de ímpio, eu não estou falando de quem não conhece, eu estou falando de pessoas que você fala assim: eu não acredito que esse cara ainda está nessa mesma ladainha, eu não acredito que essa irmã ainda está nesse nível ainda. Jesus está voltando, o mundo está em guerra, o nego está preocupado com PlayStation, o nego está preocupado com não sei com o quê. Caramba, meu, puxa vida, as pessoas estão morrendo, crentes estão sofrendo, crentes estão sendo decapitados, pessoas estão perdendo as suas casas por amor a Cristo e não estão negando a Cristo. E nós que estamos num país que dá para frequentar, que dá para congregar, que dá para evangelizar, que dá para vir, que dá para fazer, a gente está preocupado em agradar o Zé, o cara lá, o cara da moda, o cara do trabalho, o garanhão da madrugada, a pitula. Acorda, irmão, acorda, isso aqui é passageiro. Por que as orações não eram ouvidas? Deus falou: eu não ouço. Vive em pecado e vem no meu templo achar que é assim. A adoração deles se tornou hipocrisia. Quer ver um exemplo? Olha que coisa. Tudo a ti, ó Deus, entrego sempre. Tudo? Entrega tudo mesmo? Mas, rapaz, presta atenção nas letras de alguns hinos. Quer ver que hino gostoso que eu gosto? Assim que eu venço minhas guerras. Tá. Aí a gente, ó, que legal. E que eu venço minhas guerras. Aqui. Aqui. Lá fora, dá um rabo de galo aí para mim, faz favor. Me dá aquela que matou o guarda. Vai. Ó a minha santidade. Mas aqui eu estou cantando. Ó, assim que eu venço minha... É mesmo. A gente vence as nossas guerras na hora do culto, né? Na hora do culto, quando tem músico tocando, quando todos os instrumentistas estão aqui, quando tem back vocal, quando... Mas irmão, vai vencer tua guerra, quando vai nessa, Tarzan. Quando você receber um diagnóstico de câncer maligno, metástase. Quero ver essa adoração. Na verdade, o que Deus espera de nós é que a gente entenda que a leve e momentânea tribulação que nós possamos passar aqui na terra produz peso de glória. Cada cristão que é morto por causa do evangelho, cada vez que nós somos, a Bíblia diz assim, ó, presta atenção, para parar com mimimi, para parar com coisinha, presta atenção, abra os seus ouvidos para ouvir o que eu vou dizer agora. Bem-aventurados sois vós, quando pelo meu nome vos injuriarem. Mas dói. Quem falou que não dói? Quem falou que não dói? Quer ser pastor? Você acha que é fácil ser pastor? É arrumar encrenca, rapaz. É nego te zoar, rifar. Você está pensando que ser crente é fácil? Pergunta para um homem casado, crente convertido. Você acha que marido e mulher de vez em quando não tem uns esquisitos? Não era para ter, mas somos homens, mulheres comuns e tal. O duro é pagar. O duro é, vamos acertar aqui e tal. Fácil não, irmão. É fácil não. Vai lá no trabalho, aquele filho de Satanás, filisteu, roda do cavalo de Faraó, vem falar uns negócios na cara da gente, e a gente virar outra face. Mas não é fácil não, irmão. Virar outra face não é fácil não. Mas, ó, irmão, a gente engole a lagoa, engole o rio lá de cima, engole o sapo e salve os irmãos capados do Senhor, amém? É isso aí, irmão, é isso aí. Porque para onde a gente vai é lugar santo. Ser crente é muito mais do que vir ao templo. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, ó, eles vão para o templo, mas as ações deles são ações exteriores. Sabe o que Deus falou sobre o jejum deles? Era para eles observarem apenas Levítico 16. Era o dia da expiação anual. Eles faziam. Só que eles faziam as coisas, ao mesmo tempo levavam a vida
qualquer jeito. Não adoravam. Iam ao templo, faziam mais do que uma vez por ano. Eles podiam até fazer. Mas Deus falou, se vocês querem fazer, façam certo. Mas antes de fazer jejum, irmãos, por favor, sem ofensas. Tem algumas datas no Brasil que são datas de festas religiosas. Sim ou não? Você já sabe. Tem, lógico que tem. Aí nós encontramos um monte de gente que pratica tráfico de droga, que tem amante, que é ladrão, que é corrupto, que paga a promessa. Um monte de gente. Um monte de gente. Por acaso Deus está nesse negócio? Ah, pastor, o senhor está falando de quem? Estou falando de nós. De nós, que viemos para o templo. Senhor, me dá carro. Senhor, dá marido, dá esposa. Senhor, dá um helicóptero daqueles. Senhor, você percebeu que o meu negócio é falar de helicóptero, né? Frustração. Senhor, dá isso. Senhor, dá aquilo. Senhor, ó irmão, vou falar uma coisa para você. É isso não, querido. É isso não. O Senhor estava dizendo, olha, vocês precisam observar o que vocês estão fazendo. Sabe qual que é a queixa de Deus? Que ninguém parecia se importar com o que estavam fazendo. Isso é um grande problema, eu vou ter que parar quase por aqui. Porque, irmãos, a gente vai se habituando tanto com as coisas erradas da nossa vida, que não importa mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente entra e sai da igreja, acha que porque chora num culto, ou porque, sei lá, uma palavra tocou, aquele louvor tocou, mas no segundo dia, na segunda-feira, na quarta-feira, a gente está fazendo tudo de novo. Passa um mês, a gente está caindo de novo. Passa 15 dias, a gente está fazendo de novo. E aí a gente chora, e aí fica complicado, porque não dá para frequentar mais a mesma igreja na nossa cabeça. Porque como é que eu vou chegar para o pastor, para a pastora, e falar, não sei o que, então sabe o que eu faço? Eu elejo, eu vou para outro lugar. Irmão, a Bíblia diz, lembra de onde você caiu e volta ao primeiro amor. Sabe, querida, é melhor sentar aqui, rasgar, conversar, tratar, e dizer, você está errado, vamos aqui, vou ajudar você em oração, Benjamin, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas, querido, é assim, assado. Mas não, a gente vai se acostumando tanto com as coisas erradas. Está aqui, ó, Deus dizendo para o profeta, fala para eles, está na sua Bíblia, Isaías 58, fala para eles, que eu não acho ninguém. Deus precisou pegar o profeta e dizer, anuncie, ponte, fale para eles que eu não estou recebendo louvor, jejum, que não estou, porque eles não se importam. Era mera tentativa de comprar o Senhor. É isso, irmãos. Vou levantar um jejum para passar num concurso. Irmão, onde que está isso na Bíblia? Aonde que está isso na Bíblia? Nas guerras, principalmente do Velho Testamento, Israel se santificava, era pregoado jejum, que é bíblico, para o Senhor ter misericórdia. Mas os crentes da nossa geração só querem jejuar para ter marido bonito e nós feio. Os irmãos bacanas só querem orar para ganhar as pitulas, mas não quer trabalhar, crente preguiçoso. Poxa, eu quero ser obreiro, mas não quero pagar o preço, eu quero cantar no louvor, mas não me submeto. Eu quero, irmãos, uma geração que é isso aqui, ó. Olha para isso aqui. Se não é aqui no púlpito, não sabe adorar. Mas rapaz, vocês estão pensando que é brincadeira? Vim aqui em cima com a vida torta, subir para pregar, tocar. Isso aqui não é salvação. Isso aqui não é salvação. Milagre não é salvação. Cura não é salvação. Pregar bonito não é salvação. Cantar bonito não é salvação. Ser batizado nas águas não é salvação. Como não? Não! São etapas, processos, cumprimento. Mas se eu estou dentro da igreja, com o coração no mundo, vivendo no mundo, quando eu falo isso, depois vem me encher. Eu já estou numa fase da minha vida que eu não aguento mais ouvir algumas coisas. Nem perco meu tempo. Irmão, eu escolhi ser crente. Eu escolhi ser crente. E tem hora, irmão, que eu vou falar uma coisa para você. Tem hora que é difícil, viu, irmão? Está difícil ser crente, ser pastor nessa geração. A tentação, sabe qual que é? Larga a mão. Não quero ouvir. Não querem ouvir.
Eu vejo aí a dificuldade dos pais de autoridade sobre os filhos. Primeiro que uma parte, não estou falando da igreja, não é testemunha, não é referência. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quero que o filho seja educado, gentil, amoroso, mas não é. Então, primeiro exemplo, primeiro professor, primeiro mestre falhou. Não é fácil não, irmão. Nós queremos culto para pular. E olha, irmão, vou falar uma coisa para você. Se eu pudesse, eu trazia os irmãos lá do Brooklyn, dos Estados Unidos, misturado com os irmãos da África, para os nossos cultos ser aqueles cultos mais avivados. Como eu amo ver aqueles irmãos da minha cor pulando, com aquele chapéuzão bonito, aquelas irmãs tudo parecendo a minha tia Lourdes e tal, fazendo, acontecendo. Oh, happy day. Ai, que legal, que bacana. Sabe, aquelas irmãs nossas na África. Que legal. Mas aquilo tem que ser genuíno. E é genuíno. Porque nós estamos dando um culto vivo para um Deus vivo. A formalidade entrou em alguns aspectos na igreja. Não, do Senhor o quê, rapaz? Do Senhor, na presença do Senhor, a tristeza salta de alegria. Então na hora do louvor a gente tinha que estar bombando, tinha que estar feliz da vida. Sabe por quê? O Deus de Israel, o Senhor nosso Deus está recebendo esse culto. Não tem. Não é como a gente pensa. A queixa de Deus é que eles jejuavam mais como um ritual. É isso. Então eu venho um culto por semana, né? Eu estou vendo aí a luta aí que é para tratar com as mulheres aí, os negócios aí. Tem muita coisa mais importante que isso aí. E vou pegar os homens também. Eu estou vendo como é que é. Tudo é mais importante do que sentar. Para quê? Para que você vai? Confrontação de novo? Ué, irmão, não quer não? É só falar que não quer, ué. Fica na sua. Ninguém vai te atormentar não. O dia do tormento vai vir depois. Por hora a gente só trabalha, Nalva. Por hora é isso aí. Deus está dizendo para eles que é mais que um ritual externo. Era necessária obediência e submissão interior a Deus. E são 9h30, eu vou parar aqui. Por favor, dá para botar no monitor para mim Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, não tem, tá, Jeg, né? Mateus capítulo 6, do 16 ao verso 18. O irmão que achar aí para mim, leia para mim bem alto aí que tá ruim para mim ler aqui. Mateus 6, de 16 a 18. Pode ler voz bem alta aí, por favor, para sair da transmissão. 1. Glória a Deus. Eu preciso parar aqui. Essa madrugada, de ontem para hoje, eu tenho orado por algumas questões, por algumas coisas. Foi ontem que eu falei para você, né, Fê? Que eu acordei, foi hoje que eu falei assim, o Espírito Santo falou comigo a madrugada. Você acredita que o Espírito Santo ainda fala? Porque, irmãos, eu tenho muito medo de falar umas coisas aqui e virar menino, sabe? Principalmente quando você está com umas coisas, a alma está ali, depois do culto da oração terça-feira, eu fiquei, Senhor, 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 Senhor. E essa madrugada inteira, eu levantei para fazer um pit stop de madrugada, falei, bom, aí quando eu voltei, a voz vinha e falava assim, olha que falava, eu estava apreensivo, né, com tudo isso que está acontecendo no mundo, com tudo que está acontecendo, as dificuldades, as lutas. E o Senhor dizia assim, Kleber, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Acalma o coração. Estou querendo lembrar o Salmo aqui, 46.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Obrigado. E a noite inteira. Porque, irmãos, tem momento da vida da gente que se Deus não falar com a gente, dá ruim. Sim ou não? Dá ruim, é lógico que dá. Tem hora que na vida da gente, quem olha para a gente fala, tá louco, chapou. Essa noite o Espírito Santo falava assim, ó, Kleber, ó, eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. 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 Sabe, irmão, isso me trouxe um conforto no coração tão grande. E quando eu fui fazer caminhada hoje de manhã, falei, passei minha Fê, liga a TV aí em casa. Já dispararam, aconteceu. E quando eu vi as primeiras imagens, aquela tristeza no coração. Sabe, querido? Aquietai-vos, o Senhor disse. Essa noite, com muito peso como pastor dessa igreja, ainda, eu estou aqui com amor no coração para dizer para vocês, vamos servir a Jesus com sinceridade. Com 4, com 5, com 10, com 1000, vamos servir a Jesus. Fique em pé, por favor. Não terminei. Tem alguns dias ainda para caminhar. Esta frase